Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Pela observação de Salomão aqui, fica claro que não é tão difícil manter um celeiro limpo. Basta não ter bois. Não havendo bois, e assim não havendo produção, não havendo a sujeira que os animais trazem, o celeiro será mantido em ordem, sem bagunça, sem sujeira. Muito trabalho será evitado, mas nenhuma produção será realizada. Um cenário de esterilidade. Esta obsessão pela boa ordem pode nos impedir de produzir boas coisas. O ponto do provérbio citado é que o trabalho vai gerar uma certa dose de bagunça. As coisas sairão do lugar. Os bois sujarão o celeiro. E assim, ele não vai ficar impecavelmente limpo. Mas é pela presença dos bois que haverá colheitas abundantes e a recompensa do trabalho. A força daquele animal que puxa o arado e contribui com as tarefas proporciona uma grande produção. Salomão utiliza figuras de uma cultura agrícola e pecuarista, mas que nos apresenta lições que se aplicam a diversos contextos e aspectos das nossas vidas. Pense em como se aplica aos serviços em nossos lares. Podemos trocar o celeiro limpo por uma casa limpa. Muitas pessoas buscam com obsessão uma casa impecável, onde nada está sujo ou fora do lugar. Mas, pela nossa experiência prática, sabemos que muitas vezes isso significa uma casa vazia. Não precisamos de muito tempo com filhos ou hóspedes em casa para vermos as coisas saindo do lugar. Louças sujas se acumulam após as refeições. Brinquedos, livros, itens usados pelas crianças ficam soltos, espalhados pela casa. Nossa agenda pessoal é prejudicada. Atividades pessoais são adiadas pela necessidade de dar atenção a outras pessoas. Mas é pela presença dessas pessoas que muitos atos de serviço são realizados. A louça está suja porque você pôde praticar hospitalidade. Compromissos foram adiados porque você teve boas conversas com familiares ou outros cristãos. A rotina bagunçou porque você pôde pregar o evangelho a amigos descrentes que visitaram sua casa. Pense sobre criação de filhos. O mesmo Salomão que escreveu um provérbio sobre celeiros e bois, também escreveu o Salmo 127. No verso 3 disse: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Filhos como uma bênção de Deus, um presente de Deus. Certamente existem desafios na criação de filhos. Nosso sono pode ser prejudicado. A rotina às vezes fica instável com imprevistos com crianças. Desejos pessoais são negados por causa de uma herança do Senhor. Uma das experiências mais fascinantes da vida. Filhos nos ensinam como amar, a exemplo de como Deus nos ama, a servir como Cristo nos serviu, a perceber a responsabilidade de encaminhar almas para o Senhor. Não são um fardo, são uma bênção. O egoísmo e a preguiça, muitas vezes, são as razões que levam pessoas a ficarem obcecadas por manterem o celeiro limpo. Provérbios capítulo 18, versículo 1, eu vou ler na versão NVI, que diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se estamos voltados apenas para os nossos interesses, veremos o serviço aos outros como um fardo. Vamos nos isolar para dedicar o nosso tempo e recursos para nosso próprio benefício. Meu tempo e minha agenda em ordem para mim mesmo. E deixamos de servir como Deus nos ordena. O preguiçoso, que inclusive falaremos mais sobre ele em mensagens futuras, é alguém que quer evitar o trabalho e os seus desconfortos a qualquer custo,
e não percebe que está renunciando às recompensas desses serviços. Isto é rebeldia contra a sabedoria. Certamente, Provérbios 14, versículo 4, não é um incentivo a uma vida desorganizada, mas é uma exortação a estarmos dispostos a aceitar certas reviravoltas, certas desordens, pelo benefício dos outros e pelo serviço a Deus. Nós somos administradores dos recursos que Deus nos oferece. Nossa vida, nosso tempo, nossas oportunidades. Mesmo que envolva uma certa dose de bagunça, usá-los para o Senhor não vai significar desperdício, mas uma vida produtiva. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.